98% das mulheres observam os homens fazendo isto e não é o que você espera. Deixe-me contar algo que pode te incomodar um pouco. As mulheres estão observando você. Não quando você está tentando impressioná-las, essa parte é óbvia. Elas observam nos momentos que você acha que não importam. Os pequenos segundos espontâneos em que você não está fazendo nada. E aqui está o que a maioria dos homens nunca percebe. Esses são os momentos que determinam tudo. Eu faço isso a vida toda. Todas as mulheres que conheço fazem isso. Estamos coletando informações que você nem sabe que está revelando. Ao final disso, você entenderá exatamente o que estamos procurando. Por que a maioria dos homens falha no teste sem nem perceber que o fez? Primeiro ponto, como você trata a pessoa que não pode fazer nada por você? Você está em um restaurante com ela. O garçom traz a bebida errada. Ou talvez você esteja fazendo check-in em um hotel e o recepcionista esteja lento, atrapalhado com o sistema. Ela não está observando como você a trata nesse momento. Ela está observando como você lida com essas pessoas. Aquelas que não têm poder sobre a sua noite, o seu humor, o seu futuro. A maioria dos homens não percebe que isso é como um raio-x do caráter. Você acha que está sendo paciente e charmoso com ela. Mas o seu tom como manobrista ou barista, a pessoa que segura a porta, essa é a versão de você que ela está arquivando, porque ela sabe algo que você talvez não saiba, a maneira como você trata as pessoas que não podem fazer nada por você, é a maneira como você acabará tratando-a quando a conquista terminar. Segundo ponto, a maneira como você lida com o fato de estar errado na frente de outras pessoas. Imagine a seguinte situação, você está com ela e alguns amigos. Você diz algo com confiança, talvez um fato, talvez uma opinião, e alguém o corrige, não de forma grosseira, apenas com precisão. Os próximos 3 segundos revelam mais sobre você do que toda a conversa da noite. Você insiste no erro, desvia o assunto com uma piada que na verdade é defensiva, fica quieto de uma forma que estraga o clima, ou você pausa, acena com a cabeça, talvez até ria de si mesmo e diga: eu estava completamente errado sobre isso. Ela não espera que você esteja certo em tudo. O que ela quer saber é se o seu ego consegue sobreviver a um erro público sem se abalar. Porque os relacionamentos são cheios de momentos em que uma das pessoas precisa dizer: eu estava errado. E ela precisa saber que você consegue fazer isso sem fazê-la. Se sentir como se estivesse pisando em cacos de vidro. A maioria dos homens pensa que errar os faz parecer fracos. O oposto é que é verdade. Lidar com isso com elegância faz se sentir segura de maneiras que ela talvez nem consiga expressar. E essa segurança é a base de tudo o que ela espera construir. Terceiro ponto, o que você faz com as mãos enquanto ouve alguém falar? Ela está lhe contando algo. Talvez seja a amiga dela do outro lado da mesa. Talvez seja uma história sobre a semana dela. E suas mãos, você nem está pensando nelas, mas ela está. Estão paradas, repousando sobre a mesa ou relaxadas no seu colo, ou estão inquietas, batendo com as mãos, tentando alcançar seu copo. A cada poucos segundos, como se você estivesse esperando a sua vez, a maioria dos homens não percebe que a imobilidade é um sinal. Quando seu corpo está calmo enquanto outra pessoa fala, isso comunica algo que as palavras jamais conseguiriam: eu não vou a lugar nenhum. Não estou esperando que isso acabe. Estou aqui. Parece insignificante, mas não é. As mulheres estão constantemente captando microsinais de presença. E mãos que não param quietas indicam que sua atenção já está meio que indo embora. Mesmo que seus olhos ainda estejam fixos nela. Se você perceber que as mulheres estão te observando em momentos que você nem imaginava, comente visto para que eu saiba quem está ligando os pontos. Quarto ponto, quanto tempo você espera antes de checar o celular? Depois que ela diz algo vulnerável. Ela acabou de te contar algo real. Talvez tenha sido difícil dizer. Talvez ela tenha observado seu rosto o tempo todo procurando por uma reação. E então, esta é a parte que a maioria dos homens ignora. O momento depois que ela termina é o que importa. Não o que você diz, mas o que você faz. Sua mão vai em direção ao bolso, seus olhos se voltam para a tela, mesmo que por um segundo, ou você permanece com ela, deixa o silêncio se instalar. A maioria dos homens se apressa em responder, pensando que as palavras são o que ela precisa. Mas, muitas vezes, o que ela realmente precisa é que você não se mexa. Que prove, através da imobilidade, que o que ela disse teve algum impacto. Que você ainda não está meio desligado. Esse pequeno comportamento, o gesto de pegar o telefone após demonstrar vulnerabilidade, diz a ela se você é alguém com quem ela pode continuar se abrindo. Ou se ela deve começar a se proteger. Ponto 5. O tom que você usa quando está cansado e alguém precisa de algo de você. Você teve um dia longo, está exausto, e então alguém lhe pede algo. Talvez seja ela. Talvez seja um amigo.
Talvez seja um estranho que precisa de informações. O que sai da sua boca em seguida não é realmente sobre eles, é sobre você. Ela está prestando atenção ao seu tom, não às suas palavras. Há alguma aspereza, um peso que faz a outra pessoa se sentir um fardo, ou você consegue, mesmo exausto, manter a aspereza longe da sua voz. Este é um dos testes de caráter mais reveladores, e a maioria dos homens nem percebe que está sendo avaliada, porque o que ela realmente está se perguntando é: quando a vida fica difícil, quando ambos estão cansados, quando o estresse se acumula, ele vai me fazer sentir como se eu fosse demais. Seu tom de voz, quando você está esgotado, é uma prévia do relacionamento a longo prazo. Ela está observando para ver se sentirá segura, precisando de você quando as coisas não estiverem fáceis. Sexto ponto. Se você se lembra daquele pequeno detalhe que ela mencionou uma vez e nunca mais repetiu, há 3 semanas ela mencionou algo de passagem, sua comida favorita para se sentir confortável quando está ansiosa. O filme que assistia com a avó quando criança. O nome do colega de trabalho que tem dificultado a vida dela. Ela disse isso uma vez, rapidamente, sem dar ênfase. E agora vocês estão no momento em que esse detalhe importa, e ela está observando para ver se ficou na memória. A maioria dos homens ouve essas coisas e as deixa se dissipar. Eles não estavam prestando atenção. Eles não perceberam que esses pequenos detalhes eram sementes que ela estava plantando, testes que ela estava conduzindo silenciosamente. Porque quando você se lembra da coisa que ela mencionou apenas uma vez, algo muda nela, ela pensa que ele estava realmente ouvindo, não fingindo ouvir, realmente absorvendo. Esse único momento de lembrança pode fazer mais pela atração do que qualquer elogio jamais poderia. Sétimo ponto. Como você reage quando os planos dão errado e não foi sua culpa? Você tinha uma reserva para jantar, eles perderam sua reserva. Ou o evento foi cancelado, ou a amiga dela desistiu e agora toda noite precisa ser repensada. Nada disso foi sua culpa. Você fez tudo certo. E é exatamente por isso que esse momento importa. Ela não está observando se você resolve o problema. Ela está observando como sua energia se transforma quando as coisas dão errado sem que você tenha culpa. Você fica tenso, frustrado, começa a procurar alguém para culpar, mesmo que não haja ninguém, ou você respira fundo, dá de ombros e diz: tudo bem, vamos pensar em outra coisa. A maioria dos homens pensa que a compostura só importa em situações de conflito, mas a serenidade diante do inconveniente é isso que ela realmente procura, porque a vida é cheia de coisas que não são culpa de ninguém, mas que ainda assim são terríveis, e ela precisa saber que você não vai piorar esses momentos. Oitavo ponto. O que seu rosto faz quando você pensa que ninguém está olhando? Você está esperando ela voltar do banheiro, ou parado sozinho no bar enquanto ela conversa com uma amiga, ou sentado no carro enquanto ela entra correndo em casa. Ela olha de relance. Você não sabe que ela está olhando, e seu rosto espontâneo, sem proteção, diz coisas que você nunca diria em voz alta. A tensão na sua mandíbula, um peso na sua expressão, ou a calma, talvez até uma leve suavidade. As mulheres são especialistas em ler a expressão facial que você usa quando pensa que está fora do alcance das câmeras, e o que ela procura não é exatamente felicidade, é paz. Provas de que você não está carregando nada sombrio por baixo da superfície, que, mesmo quando ela não está ativamente gerenciando seu estado emocional, você ainda está bem. Este é um dos testes mais silenciosos que ela realiza, e você nunca saberá que ela está fazendo isso. Ponto 9. A maneira como você fala sobre pessoas que te magoaram no passado. Eventualmente o assunto surge. Um ex, um amigo que te traiu, um membro da família que te decepcionou. E ela está ouvindo, não apenas a história, mas a maneira como você a conta. Há ressentimento. Amargura que ainda é intensa. Mesmo que a ferida já devesse ter cicatrizado, ou você já processou isso, você consegue falar sobre o que aconteceu sem fazê-la, sentir que você ainda está travando uma guerra que ela não consegue ver. Não se trata de fingir que o passado não te machucou. Trata-se de demonstrar que você fez o trabalho necessário, que você consegue lidar com memórias dolorosas, sem deixar que elas controlem como você se apresenta hoje. Porque eis o que ela realmente está se perguntando: se as coisas dessem errado entre nós, como ele falaria de mim depois? Sua resposta já está escrita na maneira como você fala das pessoas que vieram antes. Ponto 10. Como você age quando está atrasado e isso está te estressando? O trânsito está pior do que o esperado. Você calculou mal o horário. Algo aconteceu e agora você está atrasado, o estresse está aumentando. E é aqui que a maioria dos homens não percebe que está sendo avaliada, nos pequenos comportamentos que transparecem quando a pressão do tempo aumenta. Você está se irritando com pequenas coisas, dirigindo de forma agressiva, checando o relógio a cada 30 segundos com visível agitação, ou você está estressado, mas controlado,
reconhecendo o problema sem deixar que ele se agrave para todos ao seu redor. Ela está observando, porque sabe disso, a vida é cheia de atrasos, cheia de pressão do tempo e coisas que não saem como planejado. E ela precisa saber que, quando você está estressado, você não se torna alguém que ela precisa controlar. Que mesmo nos seus piores momentos, ela se sinta segura em estar perto de você. Porque se ela não consegue confiar em você em pequenos momentos de estresse, ela nunca confiará em você em grandes momentos de estresse. E ela tomará essa decisão muito antes de você perceber que o teste está acontecendo. Ponto 11. Se você permite que o silêncio exista, sem se apressar para preenchê-lo. Vocês estão sentados juntos, talvez no carro, talvez no sofá depois de um longo dia. A conversa se dissipa e há uma pausa não constrangedora, apenas silenciosa. E nesse momento, ela está observando o que você faz. Você imediatamente pega algo, seu celular, uma piada, uma observação aleatória só para quebrar o silêncio. Ou você consegue deixar o silêncio respirar. A maioria dos homens encara o silêncio como um problema a ser resolvido. Eles sentem a lacuna e entram em pânico, presumindo que ela está entediada ou que estão falhando de alguma forma. Mas eis o que ela realmente pensa quando você permite que o silêncio exista, ele está confortável. Ele não precisa de estímulo constante. Ele pode simplesmente estar comigo sem precisar se esforçar. Essa capacidade de ficar em silêncio, sem hesitar, demonstra segurança. E segurança é uma das coisas mais atraentes que um homem pode transmitir, mesmo quando não está dizendo absolutamente nada. Ponto 12. Como você lida com interrupções no meio da frase, você está no meio de algo. Talvez seja uma história, talvez seja um ponto que você esteja apresentando e alguém interrompe, fala por cima de você, muda o rumo da conversa, talvez nem perceba que fez isso. O que acontece com a sua expressão facial? Sua postura? Sua energia pelo resto da interação? A maioria dos homens se fecha ou reage com irritação visível. Ambas as reações dizem a ela a mesma coisa, o ego dele se fere facilmente. Mas o homem que é interrompido e simplesmente espera, que deixa passar sem que a temperatura do ambiente mude, esse homem está comunicando algo poderoso. Ele está dizendo, eu não preciso dominar todas as conversas. Não estou contando pontos. Meu valor não depende de ser ouvido o tempo todo. Ela percebe isso e guarda essa informação como é seguro estar perto dela. Ponto 13. A maneira como você reage quando ela te vence em alguma coisa, talvez seja um jogo, talvez seja um debate. Talvez ela saiba mais sobre um assunto do que você e isso fique óbvio. Seja qual for a situação, ela acabou de ganhar e agora está te observando com mais atenção do que em qualquer outra coisa durante a noite. Sua energia muda? Você sente alguma tensão na mandíbula, uma necessidade de minimizar o que acabou de acontecer ou de mudar de assunto para algo em que você é melhor ou consegue celebrar genuinamente a vitória dela sem que o foco seja você? A maioria dos homens não percebe o quanto está em jogo neste momento, porque o que ela realmente está perguntando é: ele consegue lidar com o fato de eu ser impressionante, o meu sucesso diminui, o homem que consegue perder para ela, e ainda assim olhá-la como se ela fosse a pessoa mais interessante da sala. Esse homem acabou de passar num teste que a maioria dos outros falha sem nem saber que ele existe. Ponto 14. O que você faz quando um funcionário comete um erro no seu pedido? Sua comida vem errada, ou o café não é o que você pediu, ou há um erro na conta, coisas pequenas, coisas fáceis de resolver, e no entanto, este é um dos momentos que ela vem esperando em silêncio o tempo todo, porque a forma como você reage a um erro honesto de um estranho diz exatamente quem você se tornará quando ela cometer um. Há impaciência na sua voz. Você precisa garantir que ela saiba que errou, ou você lida com isso com facilidade, resolve o problema, sem fazer a pessoa se sentir inferior. Ela não quer que você seja um banana. Ela quer evidências de que você consegue exercer poder sem ser cruel, que você consegue lidar com inconvenientes, sem se tornar alguém com quem ela não gostaria de ser vista. 15 pontos. Como sua energia muda quando você entra em uma sala cheia de estranhos. Vocês estão entrando juntos em um lugar novo, uma festa, um evento, uma reunião onde você não conhece a maioria das pessoas. E nos segundos entre a porta e a primeira conversa ela está te observando. Sua postura muda, algo fica tenso, de repente você precisa que ela fique mais perto, ou você examina a sala como se já estivesse planejando sua fuga, ou você entra com uma firmeza tranquila. Sem arrogância, sem ansiedade, apenas seguro. A maioria dos homens não percebe quanta informação transmite nesses primeiros passos. Ela está observando para ver se um território desconhecido te faz se sentir menor. Porque se uma sala cheia de estranhos te abala, ela vai se perguntar o que mais poderia te afetar. E se você consegue se manter firme sem demonstrar confiança, isso mostra a ela que você
É alguém que ela pode levar para qualquer lugar. Se você ainda não saiu da página, é porque está achando o conteúdo valioso. Confirme isso com um like. E se quiser receber esse tipo de análise regularmente, inscreva-se e ative o sininho para ficar sempre por dentro. Ponto 16. A maneira como você fala da sua mãe quando ela não está presente, esse assunto acaba surgindo. Talvez ela pergunte sobre sua família. Talvez uma lembrança venha à tona naturalmente. E de repente você está falando da sua mãe. E ela está prestando atenção em cada palavra que você escolhe. Há carinho. Mesmo que o relacionamento seja complicado, há indícios de que você fez as pazes com isso, ou há alguma mágoa, ressentimento que nunca foi analisado, críticas que parecem nunca ter sido resolvidas. Ela não espera a perfeição. Famílias são complicadas. Mas ela está atenta à maturidade emocional. Há sinais de que você se esforçou para entender suas origens, em vez de carregar esse peso para todos os relacionamentos futuros. Porque é isto que ela realmente quer saber. A forma como ele fala da primeira mulher da vida dele me diz como ele falará de mim no futuro. Ponto 17. Se você percebe quando alguém à mesa fica em silêncio, você está com um grupo de amigos, a conversa está fluindo, e em algum momento, alguém à mesa para de falar. Talvez tenha sido interrompido, talvez algo tenha mudado dentro dessa pessoa, talvez ela esteja apenas tendo uma noite difícil. A maioria das pessoas não percebe, estão muito focadas em suas próprias contribuições, em seu próprio momento de destaque, mas ela está observando para ver se você é o tipo de homem que percebe, que olha de relance, talvez faça uma pergunta discreta, talvez apenas dê espaço. Não se trata de fingir que se importa, trata-se de uma percepção genuína, a capacidade de captar nuances emocionais enquanto todos os outros estão apenas atentos ao óbvio. Porque se você consegue perceber quando uma pessoa quase desconhecida fica em silêncio, ela sabe que você perceberá quando ela ficar, e essa percepção é algo que ela não pode te ensinar. Ou você tem ou não tem. Ponto 18. Como você reage quando ela compartilha algo que a deixa constrangida? Ela te conta algo que não precisava. Talvez seja um erro que cometeu anos atrás. Um medo que parece irracional. Algo sobre o corpo dela, o passado ou o funcionamento do cérebro que ela nunca contou a ninguém. E ela observa seu rosto o tempo todo enquanto fala. Algo muda, algum julgamento. Mesmo que sutil, mesmo que não intencional. Um lampejo de surpresa que a faz desejar não ter dito nada? Ou você permanece calmo? Seu olhar se mantém firme, sua resposta a faz sentir que o que compartilhou estava seguro com você. Este é o momento em que a confiança é construída ou destruída. A maioria dos homens não percebe que o constrangimento dela é uma dádiva. Ela está te entregando algo frágil e observando para ver se você vai deixar cair. A forma como você reage diz tudo sobre se ela se arriscará a ser tão honesta novamente. Ponto 19. O que você faz nos segundos seguintes ao que ela termina de te contar algo importante? Ela acabou de dizer algo que importava. Talvez ela estivesse se preparando para isso a noite toda. Talvez tenha saído mais rápido do que ela esperava. De qualquer forma, ela já terminou de falar, e a pausa que se segue é a parte mais importante. A maioria dos homens se precipita, oferecem soluções, redirecionam a conversa para suas próprias experiências, preenchem o vazio porque o silêncio depois de algo pesado parece insuportável. Mas o homem que espera, que deixa as palavras dela pairarem no ar como se merecessem estar ali. Esse homem está dizendo a ela algo que nenhuma palavra jamais poderia. Ele está dizendo: não estou tentando te consertar. Não estou correndo para passar deste momento e chegar ao próximo. O que você acabou de dizer está comigo, e não vou fingir que não está. Essa pausa, esses 2 ou 3 segundos de silêncio podem ser a coisa que ela se lembrará de você muito depois de ter esquecido todo o resto. Ponto 20. A maneira como você sai de uma sala quando está chateado, mas tentando não demonstrar. Algo aconteceu. Talvez você esteja frustrado com ela, talvez seja algo completamente diferente. De qualquer forma, você não está bem, mas está tentando se manter firme. E agora você está saindo da sala, talvez para se acalmar, talvez porque precise de espaço. Ela está observando como você se move. Há alguma brusquidão em seus movimentos. Uma porta que fecha com um pouco mais de força do que o necessário. Uma energia que preenche o ambiente mesmo quando você sai. Ou você consegue, mesmo naquele momento difícil, sair sem causar destruição. Este é um dos testes emocionais mais avançados que ela já fez com você. Porque o que ela realmente está perguntando é: quando as coisas ficam difíceis entre nós, ele vai piorar a situação. Ou ele consegue sentir algo plenamente sem me fazer sentir insegura. O homem que consegue ficar chateado e ainda assim sair de um ambiente com delicadeza. Esse homem trabalhou em si mesmo de uma forma que a maioria das pessoas nunca faz. E ela sabe disso. Ela sente isso. E ela não vai esquecer.
Agora que você entende o que as mulheres realmente observam, algo interessante geralmente acontece, você também começa a notá-la com mais clareza. As pequenas coisas que ela faz, os momentos que parecem um pouco diferentes, mas você não consegue explicar exatamente o porquê. E é aí que a maioria dos homens trava, porque as mulheres não demonstram interesse da maneira que os homens esperam. É mais sutil, mais complexo. É fácil não perceber se você não souber o que está procurando. O próximo vídeo explica exatamente como esses sinais se manifestam. Os sinais sutis de flerte que a maioria dos homens ignora completamente, mesmo quando ela os está demonstrando o tempo todo. Porque, uma vez que você consiga identificar o que ela está procurando em você, o próximo passo é aprender a interpretar o que ela já está demonstrando.